Oi? Desculpa, última coisa. Tudo bem com vocês, garoto? Meu Deus, deve ter. Vou começar de novo. 4, 3, 2, 1. Continuamos em quarentena, enviadas especiais, eu, Patrícia Vasconcelos, com menos restrições aqui nos Estados Unidos, a Silvia, a Márcia e a Mônica na Argentina, um lugar ainda com bastante restrições, né, meninas? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem. Vamos convivendo aqui com as restrições, com as pequenas aberturas que vão surgindo cada dia, né? Enfim. Nos acostumamos com tudo, né? Para você aí do outro lado, que nos acompanha pelo YouTube, ou para você que nos ouve, né, na plataforma de áudio, em nosso podcast, vamos dar agora uma geral do que você vai acompanhar neste episódio do Enviadas Especiais. A gente fala sobre a visita que a Mônica fez em uma favela em Buenos Aires, em uma Argentina que está com voos suspensos até setembro. A gente também vai dar dicas de séries para sua quarentena ficar mais interessante. E em uma dessas séries, uma região aqui de Nova York, ela foi tratada e o lugar acabou virando palco de uma polêmica recente. Mônica Yanaki, vamos começar com você. A gente sabe que você visitou recentemente uma favela aí de Buenos Aires, chamada Cidade Oculta. Conta pra gente o que você sentiu por lá. As pessoas estão se prevenindo, estão usando máscaras, e se você sentiu que a diferença social já está mais visível em relação ao impacto da Covid-19 lá naquele lugar. Olha, sinceramente, eu fui surpreendida, porque eu senti que eu estava como numa pequena Suíça, salvo as diferenças, né? As favelas em Buenos Aires são todas numeradas. Essa tem um nome, se chama Cidade Oculta, porque construíram um muro em 78 para esconder a pobreza dos jornalistas que iam cobrir a Copa de 1978. Aliás, essa favela, ela aparece num filme que se chama Elefante Branco, do Ricardo Darín, que faz o papel de um padre favelado, que é um movimento de padres que trabalham nas favelas, e foi lá, isso que eu fui ver, o trabalho desses padres nessa favela. O padre Tonga, que é quem trabalha lá, eles organizaram tudo. Por quê? Porque na favela você não tem como fazer distanciamento social, você tem um problema de que a maior parte das pessoas que moram lá trabalham informalmente, ou como empregada doméstica, ou na construção. Essas pessoas não podem trabalhar, muitas delas não têm carteira assinada, então são as primeiras que ficaram sem trabalho e, nesse caso, sem comida para alimentar famílias numerosas. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi montar 4 refeitórios. Esses padres, curas vigeiros, padres favelados, eles têm muito o apoio do Papa, que visitava a favela na época, quando ele era arcebispo de Buenos Aires, e eles se reuniram desde cedo com o presidente Fernandes para dizer, olha, essas regras de quarentena na favela não se aplicam. A mãe tem que sair com as crianças, porque não tem babá para ficar cuidando, enfim. Os espaços são menores, o contágio, se tiver, vai ser horrível. Então, eles fizeram outra coisa. Eles, primeiro, trouxeram um caminhão, convenceram o governo a mandar jovens voluntários do INSS argentino, ANSES, até a favela para registrar esses trabalhadores informais que vão ter uma ajuda do governo de 10 mil pesos. O problema é que você tem que entrar numa página da internet, tem que se inscrever. Isso é uma coisa, e dar conta bancária, então eles arrumaram outro sistema. Então, tem uma pessoa que vai preencher com eles o formulário. Isso por um lado. Depois tinha um caminhão da cidade de Buenos Aires que preparava as pessoas que tinham perdido a carteira de identidade. O imigrante ilegal que ainda não está regularizado também arrumaram a situação deles. Os 4 refeitórios de emergência, e eles tinham uma pensão que tinha jovens que eram viciados em crack, em paco, que é um problema sério aqui nas favelas e na Argentina em geral. Esses jovens que estavam abrigados numa espécie de um hostel para jovens em recuperação, que tem um movimento para ajudar eles na reabilitação, bom, não podiam mais fazer essas reuniões de grupo por causa da quarentena. Então, eles foram mobilizados nesse exército de voluntários e eles também transformaram capelas em centros de isolamento para os idosos. Você teve que pedir autorização para circular, Mônica?
Sim, bom, pedir autorização. A gente imprime, eu tenho uma autorização que a Associação de Correspondentes Estrangeiros fez uma carta padrão para todo mundo, citando todas as regras que você precisa. Isso, mais uma credencial, mais... eu até uso uma credencial que já usei em outras coberturas e tal, mais os documentos, não tive problema não. Márcia e Silvia, vocês também têm que usar um tipo de autorização para trabalhar? Sim, é preciso entrar no site para preencher um formulário para poder circular, ou seja, a gente, desde o início da quarentena, no dia 20 de março, foi determinada essa restrição, essa limitação. Mas para a imprensa, existe autorização para você circular desde que você tenha esse comprovante. Eu não tive problemas, não. Todas as vezes que eu encontrei com policiais, a conversa foi fácil, assim, a partir do momento que eles identificam que você é correspondente estrangeiro, assim. Só para a gente finalizar a experiência da Mônica, que é muito interessante, Mônica, você falou que no fim do seu relato você disse que um espaço foi criado para receber idosos, né, que moram em famílias numerosas. Aí eu queria saber rapidinho, assim, aí de cada uma de vocês, o que vocês pensam disso? A primeira vez que você me falou, eu falei, nossa, mas a intenção é maravilhosa, né? Isso sem dúvidas. Mas será que os padres estariam preparados para receber idosos, para que eles fiquem juntos? A gente viu aqui em Nova York, obviamente cada caso é um caso, mas muitas mortes em grande quantidade, porque um idoso é contaminado, aí contamina o funcionário, e aí acaba que são muitas mortes que aconteceram em locais que recebem asilos, né? Então, vocês sentem que isso pode dar certo, ou da boa intenção pode virar um problema? Porque não é fácil, né, tratar de idoso assim, em mais gente. Nesse caso, não é um asilo, é um plano de contingência. Nessa cidade oculta, só tem, até agora, teve um caso, e essa pessoa se contagiou, era um menino que trabalhava no supermercado, e ele pegou de outra pessoa que trabalhava no supermercado, e ele foi hospitalizado. O que eles dizem assim, por enquanto não tem, mas vai que a coisa sobe lá, eles estão se preparando para o futuro. Esse idoso vai estar morando numa casa com os filhos e os netos. Esses netos e filhos, em algum momento, vão ter que sair para trabalhar. Se eles veem que essas pessoas estão em risco, ficando dentro de uma casa que tem gente entrando e saindo, isso lá mais para frente, quando forem liberando a quarentena. Então, eles já pegam esses idosos e botam, eles não estão contaminados, já dentro de uma capela que está cheia de cama. É como se fosse um hostel, na verdade. Pois é. E é uma boa solução, eu acho, ainda temos que ver, porque o que aconteceu nos asilos, os asilos já existiam, aí chegou o coronavírus, aí um se infectou, mas era tipo uma surpresa. Isso nós já sabemos o que pode acontecer e a gente separou esse lugar, porque a gente não tem como separar você num quartinho da casa, porque muitas vezes toda a família mora num quartinho da casa. Entendo, então você vê de uma forma positiva. Tá bem. Você nos relatou, então, pelo menos para mim, eu não sabia da necessidade de que os jornalistas aí, né, precisam de uma autorização para circular. Acho que isso reflete bem a dificuldade de circulação do público em geral na Argentina. Márcia Carmo, conta pra gente como é que está a impossibilidade de viagens para o exterior e se é possível viajar para outros estados. Eu sei que os voos estão suspensos até setembro. Em todos os casos? É verdade, Paty. A Argentina está praticamente ilhada. A quarentena aqui começou no dia 20 de março, como a gente comentou, ela é chamada de preventiva e obrigatória. Com isso, a Argentina está conseguindo, segundo informações oficiais, adiar um possível pico da doença. Mas isso tem um preço, né? Então, como você disse, a ANAC, que é a Administração Nacional de Aviação Civil, anunciou no fim de abril, a gente está no início de maio, anunciou no fim do mês passado que os voos, as empresas aéreas não podem vender passagens até o dia 1º de setembro, nem para dentro do país e nem para fora do país. Então, as companhias aéreas reagiram, disseram que a medida, elas não foram consultadas, que a medida vai gerar pelo menos 300 mil desempregos, segundo estimativas dessas associações. Sim, é algo muito, muito grave. E quem mora aqui, quem faz negócios com outros países,
também está muito preocupado. Agora, por exemplo, se você quiser se mobilizar daqui para o Brasil, se você entra no site de Ezeiza ou do Aeroparque, você vê que realmente não existem voos disponíveis. Mais de 20 voos semanais que existiam entre Brasil e Argentina, agora, segundo informação oficial, são mais ou menos 2 por semana, são voos especiais, ou seja, quem está aqui quer viajar, tem que ficar olhando quando vai aparecer um voo especial, Paty. E para ir para outro estado, só de carro, então? Ou ônibus, talvez? Mas também nesse caso eu entrei na página da Terminal de Retiro, que é a rodoviária principal aqui de Buenos Aires, e fiz algumas tentativas de compras de passagem para cidades aqui da província de Buenos Aires mesmo ou para outros lugares. Aparece automaticamente um aviso que é assim: se você comprou a passagem para o período da quarentena, desculpe, a sua passagem pode ser remarcada dentro de 180 dias depois da quarentena. Ou seja, pelo jeito também é impossível as pessoas se locomoverem internamente. Para ir de carro é aquela autorização que a gente comentou, né? Você precisa dessa autorização. Então, por exemplo, para os brasileiros saírem daqui logo no início da quarentena para voltarem para o Brasil, os consulados brasileiros organizaram vários ônibus para levar essas pessoas até a fronteira. É uma situação assim muito de filme, né? Única também, me parece, né? Nossa. E como que fica o plano? Eu fico pensando nas coberturas, que a gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios, né, meninas? Como é que vocês estão se organizando para fazer coberturas internacionais, né? A Silvia, por exemplo, você já tem aí na ponta do lápis, você que é super organizada, como é que você vai como é que você vai cobrir a eleição da Bolívia, por exemplo? Quando que é? Pois é, a eleição, havia 2 eleições que eu estava até com as passagens já reservadas, os hotéis, etc., que eram a votação para o plebiscito do Chile, que ia decidir se haveria uma nova constituinte ou não, que ia ser agora em abril, e havia também a eleição na Bolívia, dia 3 de maio. Ambas foram adiadas. Bom, a gente estava falando de planos profissionais aí que são alterados, não podemos viajar, vocês com bem mais restrições aí, né? Até setembro não podem sair mesmo. Planos pessoais também, né, meninas? Né, Mônica? Alguma coisa muito impactante na sua vida que você falou? Bom, sim, na minha vida é que nós três, a Márcia, a Silvia e eu, estávamos planejando ir para Nova York. É verdade. De rosa. E bridesmaids, madrinha de casamento ao estilo americano, em que as três vão vestidas iguais. Isso. Para o casamento da Patrícia, que, aliás, está fazendo um noivado em ponte aérea sem a ponte. Como foi? Como é que é isso? Estamos aprendendo, mas tem sido bom, tem sido gostoso e, enfim, a gente consegue, pelo menos ele conseguiu vir para cá, o que está sendo, assim, muito bom. Mas é um momento realmente difícil, né, para as relações, assim, familiares. Minha família está no Brasil. Tenho esperança ainda que vocês venham para cá. Sei que as três protegem. Não, a Mônica menos, né? Em relação aos vestidos iguais aí. Silvia e Márcia. Eu tô de acordo com tudo que foi. Eu concordo também. Tudo pra amor. Você topa, Márcia? Tá bom. Eu topo, claro. Melhor notícia desse enviadas especiais, meninas. Adorei. Fofoquinha. Para a quarentena do pessoal que nos acompanha ficar mais interessante, Silvia, tô sabendo que você já tem uma lista aí de séries, episódios, o que é legal, focado em América Latina, o que você destaca em relação ao que é imperdível para a quarentena das pessoas, para a quarentena ficar mais interessante? Pois é, Patrícia, eu fiz uma seleção aqui de algumas séries que eu gostei muito. Falam da América Latina e também da América do Norte, né? Afinal, nosso programa é das Américas, né? E coisas que eu acho que também tem relação com as coisas que a gente está vivendo, né? Em primeiro lugar, eu queria recomendar
uma série que é para as pessoas darem risada, porque eu acho que é um tempo que a gente precisa rir um pouco, né? E que se chama Casa de las Flores. É uma série mexicana que trata da história de uma família muito tradicional da região de Las Lomas, que é uma região riquíssima ali da cidade do México. Então é uma série sobre pessoas ricas e intrigas entre eles, enfim, existe um pai que tem 2 casas, né? Como se diz aqui no mundo hispânico, né? A casa chica e a casa grande, ou seja, a casa oficial e a casa da amante. No caso dele, a casa oficial é uma floreria e a casa chica é uma boate meio bordel, assim, onde ele de fato faz dinheiro. E, bom, aí acontece um monte de coisas. Ele tem filhos que brigam entre si pela sucessão, ele tem filhos que não são do seu, não são do casamento tradicional, são do outro casamento. E tem uma coisa muito interessante, porque tem uma atriz em particular nessa 3ª temporada que ela vai presa, e ela é uma filha dessa família famosa, rica e tal. E há uma cena em que eles têm que decidir o que fazer com uma irmã que está em estado de coma, porém está grávida. E o médico diz, olha, a vida dela corre risco. Então é preciso tomar uma decisão. E essa irmã diz, eu acho que precisa fazer o aborto, então, até porque eles não sabem de quem é o pai. E o pai que está lá entre os familiares, que é um deles, e não quer mostrar que é ele, diz, mas tem que ver o quanto a vida dela corre risco, porque o filho é dele. E aí essa atriz, que é excelente, ela tá sempre meio drogada, porque ela sofre de depressão profunda, ela toma muitos remédios, então o jeito que ela fala é todo assim, ai, mamá, não sei o que podemos fazer, assim, sempre de um jeito meio de quem tá... Lesada. Lesada, E aí ela fala brava para esse outro familiar, dizendo, mas por que você é contra o aborto? O que aconteceu? Você agora veio do Alabama ou o seu sobrenome é Bolsonaro? E aí, enfim, essa série, esse episódio foi também notícia no Brasil por causa dessa passagem. Outra série que eu acho que reflete uma coisa que acontece aqui na Argentina, até que está acontecendo nesses dias, se chama El Marginal, que já tem mais de uma temporada também, e se passa numa prisão argentina. E que mostra muitas coisas que têm a ver com as prisões do Brasil também, né? Ou seja, superlotação, problemas de gente viciada, de gente que faz narcotráfico na própria prisão, as hierarquias que existem lá dentro, os temas de corrupção que envolvem os prisioneiros e os próprios diretores da prisão, enfim, e as rebeliões que acontecem, né? É uma série muito interessante, muito bem tramada, assim, e ela está disponível no Netflix, na Argentina e no Brasil também, e que conta um pouco dessa realidade que vivem os presos, que aqui na Argentina está vindo à tona, porque há rebeliões nas prisões na Argentina, porque há casos de Covid-19 em algumas delas, e houve motins, e agora está havendo panelaços contra decisões de juízes que estão liberando presos. E 2 séries que se passam nos Estados Unidos, que eu acho que seria bacana ver, uma delas é The Plot Against America, que é baseada num filme do Philip Roth, que imagina os Estados Unidos nos anos 40 tendo um governo pró-Hitler, pró-fascismo. O livro foi escrito pelo Philip Roth já faz muito tempo, porém há um certo diálogo com os dias de hoje, porque fala de uma sociedade pré-totalitária. Enfim, nos Estados Unidos a gente vê que essa discussão existe, né? E por último, uma série que eu acho que tem que ver com um episódio que você presenciou aí, Patrícia, se chama Unorthodox, ou em português, pouco ortodoxa, que é a história de uma menina que cresce numa sociedade judia racídica, que é tida como das mais radicais dentro do judaísmo, aí em Nova York, no bairro de Williamsburg, e ela decide fugir desse destino dela, né, de ter que se casar, ter filhos e cumprir o seu papel de esposa e de mulher na sociedade racídica, que tem muito poucas opções, além desta, né, de procriar, enfim, levar a palavra adiante. Essa série é muito interessante, é uma série de 4 episódios que vale muito ver, mas aí eu queria fazer o link para que você viu aí. Coincidiu realmente de há pouco tempo
aqui no Brooklyn, né, nessa região do Brooklyn que você disse que é retratada na série, Williamsburg. Aconteceu o funeral de um rabino e milhares de pessoas saíram de casa e se aglomeraram nas ruas para participar do funeral. E o prefeito daqui de Nova York, Bill de Blasio, ficou sabendo e ele pessoalmente foi até o local e pediu para que a polícia fosse até lá para desmobilizar aquelas pessoas. Então, aí a multidão realmente foi embora e isso acabou virando um tema aqui no dia seguinte, porque ele foi acusado depois de não respeitar a tradição da comunidade que vive ali naquele local, sendo que ele já havia dito que ele tem muito respeito e muita amizade pelos judeus ortodoxos e que a aglomeração de pessoas não ia ser tolerada por qualquer comunidade, porque Nova York é a região, né, dos Estados Unidos com o maior número de casos e de mortes da Covid-19, são mais de 300, entre 300 e 330 mortes por dia, de mortes aqui na cidade de Nova York somente, no comecinho de maio, então é um número alto ainda de mortes, então o prefeito ficou bem nervoso quando isso aconteceu, Silvia. Coincidentemente tem a ver com a realidade. Com essa série, né? Aí, uma última coisa que eu recomendaria que as pessoas vejam, porque está no YouTube também, já faz acho que umas 2 semanas que foi feito um super evento online de lives de artistas e basicamente de cantores e grupos de rock e de pop e tudo mais, para entreter. Entreter e arrecadar fundos também para as pessoas que estão passando necessidades aí com essa pandemia. E uma das atrações mais especiais foi a participação dos Rolling Stones. E eu fiquei assim especialmente grata ao ver que eles usam o formato das enviadas especiais. Ou seja, quando começa clipe, né, que eles cantam uma música ali, aparece assim, 4 quadros em negro e com o nome de cada um. Mick, Keith, Ronnie e Charlie. E aí aparece o Mick Jagger, o Keith Richards, o Ronnie Wood e o Charlie Watts. Eu falei, gente, eles estão copiando as enviadas especiais. Ou seja, temos tudo aí para conquistar o mundo. Se os Rolling Stones puderam, por que não as enviadas especiais? Esse é o nosso 12º episódio, então a gente realmente já tinha saído na frente. Perfeito. Adorei a comparação. Adorei. E, na verdade, muita gente está vivendo essa realidade, né? De eventos que estão sendo feitos assim, né? O pessoal está se reunindo, fazendo baladinhas virtuais, fins de semana. Então, a gente já estava no caminho certo, né? Eu queria acrescentar uma informação para confirmar como a Argentina está, de certa forma, ilhada, é que existem grupos de brasileiros no Chile que viajaram de carro pela América do Sul e essas pessoas não estão conseguindo sair do Chile para voltar para o Brasil, porque elas pretendem sair do Chile, atravessar a fronteira através de Mendoza, né, para a Argentina e daqui para o Brasil. Eles não conseguem, precisam de autorização especial, existe agora uma negociação entre governos para tentar que os brasileiros saiam do Chile, possam chegar à Argentina e na Argentina uma nova negociação ou um salvo-conduto que tem dado Itamaraty, a Embaixada do Brasil, para que eles possam ir de volta para o Brasil. Ou seja, a gente até pode circular mostrando credencial e tal como jornalista. Agora, quem viajou de carro está numa situação, ou está esperando o avião, será uma situação complicada, né? Certo. Bom, essas foram as nossas histórias desse nosso episódio. Somos enviadas especiais. Meninas, um beijão para vocês e até daqui 15 dias. Beijo, Márcia. Beijo, Mônica. Beijo, Silvia. Beijo para vocês e cuidem-se muito. Bom casamento. Um beijo para você aí do outro lado que nos ouviu nas plataformas de áudio em nosso podcast. Um beijo para você também que nos assiste pelo YouTube. Somos enviadas especiais, correspondentes nos Estados Unidos e também correspondentes para a América Latina. Somos Patrícia Vasconcelos, Márcia Carmo, Mônica Ianakev e Silvia Colombo. E a gente se encontra a cada 15 dias nas plataformas de áudio e também no YouTube. Um beijo, até o próximo episódio. Um beijo e cuidem-se, hein? Tchau. Cuidem-se. Que data em casa. Eu
curti esse, hein? Achei que ficou legal. Curtiu? Também. Né? Sabe qual é o diferencial desse? A âncora estava muito animada. E eu tô bem animada.